Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Podem tomar os assentos. Ficai, pois, cômodos. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estar aqui na casa do Senhor, para também glorificar o seu nome. Louvamos a Deus pela vida do pastor, nosso pastor setorial, pastor Eliseu, por nos conceder esta oportunidade para poder ministrar a sua palavra. Meus irmãos, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículos de 1 a 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Diz-nos assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ele segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use este dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Meus irmãos, eu quero falar aqui um pouquinho esta noite sobre este texto, muito especialmente o versículo de número 1, que Paulo vai trazer esta palavra aos irmãos romanos que abraçaram o cristianismo. E é interessante esta carta ou esta epístola, que trata-se de uma das 13 epístolas que Paulo escreve. E assim como João, o Evangelho, temos doutrinas, e muitas doutrinas no Evangelho de João, assim como também as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª, vão traçar um tema específico, no caso, o amor. Nós temos uma das cartas aqui, mais teológicas do Novo Testamento, que é uma carta que vai falar sobre o homem, o pecado e a salvação. Note que responsabilidade Deus confiara sobre a vida e o ministério de Paulo. Mesmo não sendo ele pertencente a um dos apóstolos chamados primários, ou seja, aqueles que andaram, aqueles que viveram, aqueles que foram chamados diretamente por Cristo, mesmo fazendo parte de um segundo grupo, o grupo dos apóstolos secundários, Deus colocou sobre os ombros dele uma dura responsabilidade, principalmente no que tange a esta parte da teologia, o homem, o pecado e a salvação. E é interessante que ele começa o texto pedindo. Aqui ele faz um pedido. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Ele está falando com crentes da igreja,
Ele está fazendo um pedido santo. É como se ele estivesse em uma reunião como esta e fizesse um pedido a todos os irmãos que estavam presentes. E ele usa a expressão, pela compaixão de Deus. E é interessante essa expressão, a compaixão de Deus, que na revista Almeida Revista e Atualizada, esta expressão vai estar como as misericórdias de Deus. E em muitas vezes no Novo Testamento, você vai perceber que esta palavra misericórdia, ela se encontra no singular, mas aqui ela aparece no plural. É como se Paulo quisesse chamar a atenção dos irmãos de Roma e dissesse assim para ele: olha, eu quero que com base em todas as misericórdias de Deus, ou seja, em tudo que eu tenho feito, mas tenho feito onde? Esta misericórdia que ele fala aqui, que está no plural, está se referindo aos capítulos 11 e 12 da mesma carta, que ele vai traçar sobre a justificação pela fé, por exemplo, a libertação da culpa da lei, ou a promessa da vida eterna. Estes e outras misericórdias ele está tratando nos capítulos 11 e o capítulo 12. E se você analisar com cuidado, vai perceber o uso de duas palavrinhas, que às vezes para muitas pessoas significam a mesma coisa, mas têm significados completamente distintos, que é a palavra graça e a palavra misericórdia. Se você observar, o que é graça é o favor imerecido. Isso está em Efésios 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é aquilo que você não merece, mas Deus te dá. E misericórdia, podemos usar aqui um texto, por exemplo, de Lamentações 3:22, que vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se você usar a palavra graça e a misericórdia e linkar com outras palavras, vai perceber a diferença entre as duas. Ligue a palavra graça com a palavra presente e ligue a palavra misericórdia com a palavra castigo, vai perceber a distinção entre as duas palavras. A graça de Deus, você não merece o presente de Deus, mas Ele te dá. A misericórdia significa que você merece o castigo, porém Ele não te dá. São coisas completamente opostas, que só podem ser distintas e verificadas através de coisas contrárias, como presente e castigo. Você não merece o presente de Deus, Ele te dá, isso é graça. Você merece o castigo do Senhor, Ele não te dá, isso é misericórdia. Por causa da graça eu estou vivo, mas por causa da misericórdia eu não estou morto. Será que você pode adorar ao Senhor aqui esta noite? E se você perceber ainda no versículo de número 1, ele vai dizer que todo culto ele precisa ser racional. E é interessante, meus irmãos, que nós temos aqui duas dificuldades quando olhamos para este tipo de culto racional que Paulo fala. Os estudiosos dizem assim: do que é que Paulo está falando? Ou ele está falando referindo-se a um culto público, a um culto como esse, por exemplo? Ou segundo, ele está falando como um culto que é a minha vida ao longo do tempo que eu presto para ele. Que tipo de culto racional Paulo está dizendo? Mas se você analisar o texto, vai perceber que a resposta para este tipo de pergunta dá-nos a entender que era um culto público que ele estava se referindo. Por quê? Primeiro, ele faz um contraste entre o sacrifício do Antigo Testamento e o culto nos dias de hoje. Segundo, ele fala-nos também sobre dons. E dons precisa-se Deus dar a cada um. Ou seja, todos nós reunimos diante do Senhor e Deus dá dons a cada um. É por isso que o culto não é de uma pessoa só.
Cada um de nós temos dons diferentes, porque enquanto uns têm salmos, outros têm profecia, outros têm a palavra do conhecimento, outros têm a revelação, e daí juntamos tudo isso, a igreja do Senhor é favorecida e prevalece sobre as portas do inferno, e não tem diabo que vem contra a igreja do Senhor, quando ela é completa no entendimento com relação aos dons espirituais. E aí ele começa falando, meus irmãos, que o nosso corpo, ele precisa ser como sacrifício vivo. E esse vivo significa consciente. Aquilo que não está morto. Antigamente se colocava um animal, matava-se um animal, e o animal inconsciente era feito o sacrifício pelos pecados do povo. Hoje não precisa mais matar ninguém, mas o culto precisa ser consciente. Até o teu glória a Deus, o teu aleluia, a tua glorificação tem motivo. Então você precisa adorar e glorificar o nome do Senhor. Você que está aqui pode levantar a sua mão. Você que está na sua casa pode glorificar esse Deus verdadeiro, porque estamos vivos e conscientes, e a consciência faz parte do culto ao Senhor. Segundo, ele diz que esse corpo, ele precisa ser santo, sem mácula, sem mancha e sem ruga. Em outras palavras, Deus quer um culto perfeito. Você que veio aqui esta noite, ou você que está em casa e vive prestando culto a Deus, cultos imperfeitos, com máculas, com manchas e com rugas, deste tipo de culto Deus não se agrada. Deus gosta de perfeição. Deus sabe que em você existe imperfeição, mas o teu culto tem que ser perfeito. O teu melhor glória a Deus, o teu melhor aleluia, a tua melhor devolução, se fosse orar, as tuas melhores lágrimas aqui esta noite. A palavra racional é uma palavra grega que vem de logikes ou logiken. É por isso que vem a palavra lógica. Por que que o culto tem que ser racional? Porque o adorador precisa ter consciência daquilo que está fazendo. A hora para tudo. E o adorador precisa ter a consciência, ele precisa ser sabedor daquilo que ele faz, daquilo que ele fala, e até na hora de adorar precisa ter sabedoria. É por isso que nós temos essa consciência como adoradores, porque sabemos que temos a liberdade de poder adorar o nome do Senhor. O adorador precisa ter sabedoria ao prestar um culto, independente do lugar onde esteja. Nós estamos aqui no templo, mas muitas pessoas estão em casa, via internet, também prestando um culto ao Senhor. O culto que você presta no templo precisa ser diferente do culto que presta-se em casa. O culto que você presta na tua casa ou no templo é diferente de um culto que você pode fazer no hospital. O culto no hospital é diferente de um culto no cárcere. O culto do cárcere é diferente de um culto no cemitério. Então, independente do lugar, Deus nunca disse que não estaria presente para receber a tua adoração, mas você precisa ter sabedoria para poder fazer o culto. Nós estamos aqui porque independente da geografia, Deus recebe o nosso culto e a nossa adoração. Você que está aqui pode adorar, mas quem está em casa também adora o nome do Senhor. Sabe qual a diferença entre o culto racional para um culto movido pela emoção? É o dia seguinte. Pergunte a um adorador no dia seguinte, como foi o culto de ontem. Então você vai perceber se de fato ele ofereceu a Deus um culto racional ou um culto movido pela emoção. O culto movido pela emoção se esquece o que se fez, porque se fez e não tinha consciência daquilo que está fazendo. Mas um culto abençoado e racional, com consciência daquilo que se faz, pode passar o dia, pode passar a noite, você sempre se lembrará da palavra de Deus. O culto não pode ser irracional, é por isso que fala racional, feito com o raciocínio, com a consciência. Já viram uma reportagem que tem nos programas americanos sobre aqueles acumuladores? Aquelas pessoas que por onde vai passando pela cidade, vai trazendo tranqueiras para dentro de casa. Você é um crente especial e adorador.
não podemos trazer tudo que vem aí fora, tudo que vende aí fora, tudo que se fala aí fora, para dentro da igreja. É por isso que Paulo escreveu aos Gálatas, dizendo, olha, vocês saíram do judaísmo, mas os costumes dos judeus, vocês estão trazendo para dentro da igreja. Eu quero crentes sinceros, e o nome do Senhor seja glorificado na vida deles. Foi por isso que Deus escreveu, através de Paulo, os Gálatas. Os coríntios é a mesma coisa. Eles tinham as bênçãos dos dons espirituais, mas ficavam manipulando para proveito pessoal. Nós temos as bênçãos de Deus e temos que usá-las para fazer as coisas certas. Deus não te chamou para ser um acumulador. Aqui não é lugar de trazer tranqueira lá de fora. Aqui é lugar que entra adorador e oferece a perfeição para o Criador. No culto racional, não há necessidade de manipulação. Culto emocional se manipula muita coisa. Se usa de muitos artifícios para que as coisas venham a acontecer. O culto, quando é racional, guiado pelo Espírito Santo, as coisas automaticamente acontecem. O culto, quando é racional, não há necessidade de músicas com palavras bonitas, de valor apenas sentimental. As músicas são de Deus, para Deus, em louvor a Deus. Saímos daqui com aquela música dentro da alma. Por quê? Porque a música não glorifica o ego humano, mas glorifica o Senhor Todo-Poderoso. Também um culto racional não precisa de luzes, piscando de um lado para o outro, para alegrar e fazer a atração da juventude. Não, aqui não precisa apagar nem acender luz. O povo glorifica a Deus pelo poder da palavra. Também não precisa em um culto racional de danças para entretenimento, onde se mexe com o corpo, a alma e o espírito vai vazia para casa. Aqui às vezes o corpo fica ereto, mas o espírito fica balançando dentro de nós, e a alma querendo sair pela boca de glória, de aleluia, e de louvor e adoração ao Senhor. Se o culto precisa ser racional, segundo, a pregação precisa ser espiritual. Por que a pregação tem que ser espiritual? Porque a pregação ela produz fé. A pregação ela produz confiança. E a pregação ela pode produzir esperança. A pregação, quando é espiritual, ela produz fé. Conta-se a história de uma cidadezinha do interior, que nesse interior não se chovia. E então, o pastor convocou a igreja para uma semana de oração. E todos os dias, de segunda a domingo, os crentes iam orar, pedindo chuva para Deus. Só que o que chamava a atenção, um adolescente no meio de toda aquela multidão de pessoas, que todas as vezes que ele ia para a oração, ele ia com um guarda-chuva fechado, porque dizia, vai acabar o culto, eu vou abrir meu guarda-chuva, porque Deus vai mandar chuva nesta cidade. Isso chama-se fé. O pastor pregou, a mensagem foi espiritual e provocou fé no coração de alguém. A mensagem espiritual provoca confiança. Quando você joga um nenê para o alto, de mais ou menos 1 ano de idade, ele não tem consciência se vai cair ou não. Ele não tem consciência se vai viver ou não. Mas percebe-se a alegria e a gargalhada da criança quando vai para o alto e quando também desce. Isso é o quê? Confiança no Pai. Porque sabe que ao subir e descer, vai ter umas mãos segurando ele quando ele cair. A pregação do Evangelho produz em nós o quê? Confiança no Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho vai acabar esse culto e essa pregação pode produzir esperança. Porque antes da gente dormir, sabe o que a gente faz? A gente coloca o despertador para despertar. A gente não sabe nem se a gente vai acordar, mas a gente acredita, colocando o despertador para despertar, que Deus vai nos levantar e vai nos dar vida novamente no dia seguinte. A pregação espiritual precisa produzir fé, confiança e esperança. Posse de vitória, que esta noite é o que Deus tem para a tua vida neste lugar. O melhor louvor, independente de afinação ou não, se for para Deus, Deus o recebe. Os testemunhos têm que ser verídicos.
verdadeiros. Porque um culto racional pede isso. E quando a pregação é espiritual, nada pode tirar a atenção do pregador para que ele produza não a emoção, não a razão, mas a espiritualidade. E terceiro, eu disse que o culto precisa produzir, precisa ser racional. Segundo, a pregação precisa ser espiritual. E o resultado, ou o efeito produzido pela pregação, através do culto, será sentimental. Nós utilizamos muitas vezes a seguinte frase: você não vai sair como você entrou. Você que entrou triste, vai sair alegre. Eu não sou contra esse tipo de frase, mas eu queria incrementar e fazer você pensar em uma ideia como esta que eu vou dizer agora. O culto, além de ser racional, a mensagem precisa ser espiritual. O resultado ou o efeito produzido pela pregação, ela vai ser sentimental. Deus precisa provocar através da palavra no culto dois sentimentos em você: um sentimento de alegria e um sentimento de tristeza. Você que entrou alegre aqui, vai sair alegre. Você que entrou triste, vai sair triste também. Ah, pregador, que palavra é essa? Palavra negativa? Não. Essa é a palavra correta. E por quê? Precisamos olhar para Deus. E quando olhamos para Deus, vemos a misericórdia dele. Como que Deus pode falar comigo, sendo eu um pecador, voltado minhas vidas e minhas conclusões para o pecado, e mesmo assim a misericórdia dele é tão grande que ele fala comigo: você vai sair alegre por causa disso. Porque você, mesmo pecador, Deus não usou isso para cerrar ou encerrar a palavra ao teu favor. Deus está falando com você, e isso é motivo de você sair daqui alegre. Mas também é motivo de você sair triste, sabe por quê? Indignação, quando você olha para você mesmo e vê as coisas erradas que você faz. Mas a partir do culto em que Deus falou, eu saio triste, mas não com Deus, comigo mesmo, porque eu quero melhorar, quero ser uma pessoa diferente. O meu culto no próximo dia vai ser outro, porque Deus falou comigo, e isso é alegria. Mas eu olhando para mim me vejo triste, porque sou um pecador. Louvado seja o nome do Senhor. O culto, meus irmãos, precisa ser racional. A palavra precisa ser espiritual. E um culto racional, uma palavra espiritual, vai gerar em você dois sentimentos: o sentimento de tristeza e um sentimento de alegria. Sentimento de alegria, porque Deus utilizou da graça e da misericórdia para falar com você e comigo, mesmo pecadores como somos. E um sentimento de tristeza quando olhamos para dentro de nós e vimos que não somos nada e que carecemos a cada dia da misericórdia de Deus, e a cada dia temos que sair de um culto como esse mais crente do que entramos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.